Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Chegamos ao final desta conferência. Glórias ao Senhor por tudo. Graças ao Senhor por todo o companheirismo que nós tivemos aqui juntos, Lúcio, Mário e eu. E vendo a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Então eu sou muito grato ao Senhor. E que Ele nos ajude nesse período final. Na conclusão deste encargo, claro que eu sei que os irmãos devem estar se perguntando onde que está a escatologia do livro de Cantares. Na verdade, hoje que a gente vai entrar na escatologia do livro de Cantares. Então, os irmãos têm que ter muita paciência comigo. É que eu quiser entrar um pouco sobre esses pontos que foram colocados, até porque, irmãos e irmãs, como nós carecemos de refletir cada um dos assuntos que foram colocados aqui, e saber que este livro não é um livro como muitos imaginam. Talvez Apocalipse e Cantares sejam dois livros que a igreja tem esquecido de compreender a sua devoção. O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro que eu diria mal compreendido. E Apocalipse, ele é ignorado pela sua força profética, pelo seu grande conteúdo que você precisa entender que ele é a consumação de toda a palavra de Deus. E para entendê-lo, você precisa de toda a palavra de Deus. Nosso irmão Lúcio deixou isso aqui bem evidente. E por ser este livro autoexplicativo, autointerpretativo, as pessoas ignoram e tornam ele um livro totalmente especulativo. E isso não é o princípio correto. O certo é que esses dois livros, Cântico dos Cânticos, assim como Apocalipse, eles precisam ser trazidos para o terreno da devoção. Eu sinceramente reconheço que para nós, na língua portuguesa, falta comentários consistentes acerca deste maravilhoso livro. Não desprezando o que já temos, mas falta mais. Eu creio, os irmãos que têm uma boa biblioteca, eu não imagino que os irmãos tenham mais do que 3, 4 livros bons que a gente recomendaria sobre Cântico dos Cânticos. Eu acho pouco para um dos países que tem o maior número de cristãos do mundo. E é lamentável tudo isso. Mas sabemos que, independente de termos comentários que trate este livro à altura da mente de Deus, o próprio Espírito Santo nos ajuda na leitura devocional a extrair grandes lições, grandes princípios. Quando você estuda a história da teologia deste livro, por que não dizer, a história da teologia dentro dessa visão alegórica da interpretação, da revelação, da interpretação e da aplicação do livro de Cântico dos Cânticos, você vai ver que um bispo de Roma chamado Hipólito, esse irmão, ele viveu aqui entre os anos 170 a 236 depois de Cristo. Ele foi um dos que levantou e exaltou a exposição alegórica deste livro. Foi muito importante. Quando você estuda a história de Cântico dos Cânticos, você tem que lembrar de Hipólito de Roma. Esse irmão do passado, ele pôde compreender que este livro, ele era sim, um livro que merecia o seu lugar dentro do cânon das Escrituras. E não só isso, ele pôde compreender a profundidade da espiritualidade daquilo que estava contido na história de Cântico dos Cânticos. E depois nós temos Orígenes, que viveu também, foi um contemporâneo de Hipólito. Ele viveu entre os anos 185 a 253, 254 ali depois de Cristo. Eu creio que Orígenes,
ele merece um grande destaque quando você faz referência aqui a Cântico dos Cânticos. Ele teve uma dedicação profunda sobre este livro. Só para vocês terem uma ideia, ele escreveu 32 comentários sobre Cântico dos Cânticos. E a influência de Orígenes sobre este maravilhoso livro foi tão grande, e não quero falar sobre muitos aspectos, mas um deles, Jerônimo. Eu creio que você que gosta de história cristã, você vai se lembrar de Jerônimo. Ele viveu entre os anos 331 a 420 depois de Cristo. E ele é muito conhecido por causa da tradução da Bíblia em latim. Quando Gutenberg fez a publicação da Bíblia, eu creio que todos nós sabemos disso, e foi tão importante porque quando houve a publicação da Bíblia por Gutenberg, foi essa versão em latim. Então Jerônimo, influenciado por Orígenes, também, ele deu uma grande ênfase à interpretação alegórica do livro de Cantares. Outro irmão também que eu faço menção foi Bernard Claraval. Ele viveu aí entre os anos 1090 a 1153 depois de Cristo. Foi outro que tratou esse livro de uma forma singular. Esse irmão, como esses outros citados, todos eles, viram ali a grande revelação entre Cristo e a igreja. Porque muitos batalharam para poder trazer esse livro dentro de um terreno profano. Porém, o Espírito Santo, e aqui cito apenas esses, porém há muitos outros. E graças a Deus que sobre os ombros deles e de muitos outros, que eu não citei, nós podemos hoje olhar para este livro, por mais que existam aqui frases, palavras, que para muitos podem ser traduzidas como malícia, sensualidade, porém, amados irmãos e irmãs, quando você parte de um princípio sagrado da interpretação, você não ousa nem imaginar, diante dessas frases, que há ali uma certa forma de malícia. Pelo contrário, esse livro trata do relacionamento mais íntimo que existe, é o relacionamento conjugal, para nos mostrar a riqueza, a profundidade da intimidade que deve haver entre Cristo e a igreja. E se tem algo que a igreja dos nossos dias precisa recuperar, é esta realidade devocional do seu amor para com Cristo. Se nós perdermos isto, nós perderemos toda a realidade daquilo que se espera desta igreja no atual momento que estamos vivendo. E antes de nós sermos arrebatados para os céus, o Senhor vai arrebatar os nossos afetos. E para mim esta é uma linda tônica que tem no livro de Cântico dos Cânticos. Por isso, olhar para esse livro dentro do contexto que estamos vivendo, com essa tônica escatológica, é muito importante. Nenhum desses temas citados aqui, nenhum deles, nesses 4 dias que estivemos meditando sobre esse livro, foge dessa linha. Cada um desses pontos precisa ser visto dentro do contexto que nós estamos vivendo, esta hora que nós estamos atravessando, esse chamado para que nós venhamos nos preparar para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, amados irmãos e irmãs, eu convido todos vocês para abrirem suas Bíblias, aqui em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, vamos entrar um pouco nas exortações escatológicas deste maravilhoso livro. Versículos 1 a 4 diz: de noite, no meu leito, busquei o meu amado, o amado de minha alma, busquei-o, e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças,
Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Capítulo 5, versículos 2 a 6. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, minha querida, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos de gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-lo outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre as maçanetas do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. E a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e ele não me respondeu. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, precisamos da Tua ajuda, Senhor, sobre a leitura desses textos. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que Teu Espírito ilumine o nosso entendimento aqui, Senhor. Senhor, nós precisamos ser alcançados por esta palavra. Há uma tônica muito forte dela no nosso coração, que demonstra a Tua urgência em corrigir o nosso caminhar, o nosso andar. Por isso, Senhor, nós estamos aqui e pedimos que, na luz da Tua palavra, nos guie para a luz da Tua face. Ajuda-nos, Senhor, para que Te contemplemos. Em nome de Jesus, tenha misericórdia desta assembleia que aqui se reúne, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós. Nos alcance mais uma vez por amor ao Teu nome. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu creio que na simples leitura desses textos, eu creio que todos vocês puderam ver que eles fazem um paradoxo. Olhando aqui, com toda a simplicidade que há nesses textos, você vai ver dois tipos de comportamentos. No primeiro, no capítulo 3, no leito dela, à noite, quando ela buscou o seu amado, ela não o encontrou. E o que ela fez? Ela levantou. Ela levantou e ela saiu pela cidade, pelas ruas, pelas praças. Interessante que a tônica desses textos no hebraico mostra um certo desespero no coração dela. Mostra uma certa ansiedade no coração dela. É muito lindo perceber isso. Porque de repente ela está no seu leito. Ela não está dormindo. É como se, a ideia é como se ela chegasse e olhasse para o leito e não estivesse ali o seu amado. Observe bem, de noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Então o que ela fez? Ela saiu rapidamente. Ela saiu rapidamente e saiu pela cidade. Diz assim, e rodearei a cidade. Interessante que esta expressão no texto hebraico mostra uma disposição de alguém que está, isto é, disposta
a persistir, a se esforçar, a batalhar, enquanto for possível, até encontrar aquilo que busca. Essa é a tônica, é a ideia dessa palavra. Rodearei a cidade. Aqui que está nessa frase, rodearei. Pelas ruas e pelas praças. O desejo dela é buscar o amado da minha alma. Aí tem uma frase curta que diz assim: busquei-o e não achei. Essa frase, ela tem uma tônica interessante, a tônica do desespero. Então agora ela se desespera, porque ela estava disposta a ir em todos os lugares. E a ideia que se tem é que ela foi aonde fora possível ir e não encontrou. Aí tem essa frase, busquei-o e não encontrei. Aquela está tomada já de pânico. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: viste o amado de minha alma? Enquanto ela está falando ali, mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. E o que ela fez? Ela o agarrou. Agora veja a outra leitura, vendo mais assim, de uma forma mais próxima do texto original. Aqui a tônica é interessante, é de alguém que está bem acomodada. A tônica aqui é de alguém que está bem relaxada. Eu dormia, mas o meu coração velava, ainda havia amor. Não como da primeira vez. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Ela bate, olha quantas vezes bate. Abre-me, minha irmã, minha querida, pomba minha, imaculada minha. Essas frases representam o seu bater. Ele está batendo. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho. Os meus cabelos das gotas da noite. Aqui, ele não se encontra dentro, ele se encontra fora. Então perceba que ela não se deu conta que o seu amado não estava. Esse é o primeiro ponto que você tem que ver. E o segundo ponto é que quando ele chega, ela não abre. Ela retarda. Observe bem, está assim: já despi minha túnica e de vesti-la outra vez. Lavei os pés, tornarei a sujá-los. Você consegue perceber a diferença da tônica de um texto para o outro? No outro havia urgência. No outro havia uma urgência nela. Ela se levantou rápido só por não perceber, só por perceber, aliás, que ele não estava ali. Só que na segunda passagem, ele não estava. E naquele momento ali, de conflito de emoções, observe, ela ouviu a voz do seu amado. Observe isso. Ele diz: o meu amado meteu a mão por uma fresta, ele ainda forçou abrir a porta. A ideia que se tem é isso. Ou para que a sua voz se entoasse, talvez seja isso também, com mais força. Aí diz: o meu coração se comoveu por amor, pelo amor dele. O meu coração se comoveu por amor dele. Mas ela não abriu. Aí versículo 5 diz: levantei-me. Então aqui está muito claro, ela levantou sim. Mas no momento que o amado chega, e aqui você vai ver nesse versículo 2, todas essas frases, elas representam tanto um bater como um período de tempo. E ela não abre. Ela não abre. Então cada uma dessas frases: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. Isso representa o bater naquela porta. Ela não abre. Porém, quando você chega no versículo 5, diz que ela se levanta. E quando ela se levanta, para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Você lembra que ele meteu a mão pela fresta da porta. Mas ela disse consigo mesma: já despi a minha túnica, vou ter que vestir. Você percebe aqui uma certa frieza.
Você percebe que é a mesma pessoa, porém, há um senso de indiferença, de negligência, do esfriamento do amor. O amor do nosso amado nunca esfria, mas o nosso sim. Este é o perigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes, colocastes de lado o teu primeiro amor. Amados irmãos e irmãs, eu quero que você observe que nós vamos começar já a entrar para dentro desses textos. Quando você vê essa frase, abre-me, minha irmã, querida minha, eu estou insistindo nisso. Sabe por quê? Aqui nós vamos usar como pano de fundo, como instrumento, objeto de interpretação, para a interpretação e aplicação desses textos, a história da igreja de Laodiceia e a parábola das 10 virgens. É claro que procurei ser bem objetivo, para que a gente não se estenda muito, e eu respeite o tempo limite que eu tenho para fazer essa exposição. Então, quero ser bem objetivo, para que vocês possam ter um ganho do Senhor. Porque quando você estuda, especialmente esse capítulo 5 do livro de Cântico dos Cânticos, é impossível você não lembrar de Apocalipse capítulo 13, especialmente a mensagem à igreja de Laodiceia, onde o Senhor está batendo. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero que você veja isso. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É a mesma história, porque nós estamos vendo a história do ponto de vista da interpretação espiritual. Você pode juntar todos esses textos, você vai ver a mesma voz, se trata da mesma pessoa, do nosso amado. Se nós temos aqui essa poesia lírica do livro de Cântico dos Cânticos, nós temos a profecia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Veja isso. Amados, por favor, abram suas Bíblias comigo. Em Lucas capítulo 12, versículos 35 a 38. Vamos ler esse texto devagar, essa porção bem devagar. Porque Lucas capítulo 12, versículo 35 a 38, vai nos mostrar o outro lado da porta, que estava fechada na igreja de Laodiceia, o que estava por detrás dessa porta. Então nós vamos entender nessa perspectiva. Porque, amados irmãos e irmãs, a minha intenção aqui é levar vocês a ver a seriedade dessas duas passagens de Cântico dos Cânticos. E ao final disso, peça para o Senhor sondar o seu coração. Se ele não está petrificado, enrijecido, indiferente, frio, que o Senhor nos ajude. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 38. Vamos ler. Cingido, esta é uma palavra, eu vou parar aqui em alguns momentos, e vocês vão me acompanhando. Está assim, cingido, estejam cingido, ou cingido, esteja o vosso corpo. Essa palavra cingido aqui, ela vem de um vocábulo que significa colocar o cinto, justamente isso, prender as vestes com o cinto, porque é formado de dois vocábulos, peri, que é em torno de perímetro, então esse texto fala disso, e zunume, o texto, a palavra é peri, zunume é um cinto, é amarrar, mas a ideia dessa palavra, irmãos, não é simplesmente fazer uma tradução literal dela, não, é uma metáfora. Se você olha para o texto original, você vai ver que ela foi colocada aqui para uma metáfora, daqueles que estavam cingidos com o seu cinto, isto é, prontos. A ideia aqui, e vou usar uma maneira melhor de te ajudar a ver, algumas passagens na Bíblia, você precisa fazer uma interpretação contemplativa.
Então você lê, você pode ali, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Cada um pode tirar uma lição gloriosa, uma interpretação gloriosa do Espírito Santo. Mas quando você busca a interpretação contemplativa, é como se você estivesse olhando um quadro. E essa palavra, ela figura nesse texto como uma metáfora de um soldado pronto, preparado, de um homem, um pai de família ou qualquer uma outra pessoa daquele tempo, que já estivesse, porque o cinto era a última peça que se colocava. Então quando você cingia com o cinto, pronto, já estou preparado. Essa é a ideia aqui. Ele diz, esteja o vosso corpo. Olha a outra frase. Acesa as vossas candeias. Irmãos, irmãs, se você gosta, e eu sei que você ama, estudar a palavra de Deus, essa porção de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38, você usa para poder interpretar a parábola das 10 virgens. Você usa esse texto para interpretar Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Então veja, e outra coisa, você nunca vai poder estudar as 10 virgens ignorando esses textos. Da mesma forma você não ignora a história de Apocalipse capítulo 3 ali, quando trata da história da igreja de Laodiceia. É uma regra muito importante para sempre você lembrar. Aí ele diz assim, acesa as vossas candeias, porque Mateus capítulo 25, versículos 3 e 4, vai falar das virgens nécias. Nós vamos entrar, se o Senhor permitir, um pouquinho, para explicar esta palavra aqui, nécias. As virgens nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. O azeite, na tipologia cristã, na tipologia bíblica, fala da pessoa e da obra do Espírito Santo. Lembre-se disso. Então, aqui, em Mateus capítulo 25, nós temos uma parte daquilo que foi chamado por alguns eruditos do Apocalipse sinópticos. Os capítulos 24 e 25 de Mateus compreendem esse Apocalipse sinópticos, fazendo uma referência a Mateus, Marcos e Lucas, nessa porção, ou nas porções escatológicas, os sermões proféticos do nosso Senhor Jesus, nesses 3 evangelhos. Então isso é chamado de Apocalipse sinópticos. Então veja isto, que coisa importante. Aí está, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então você vê que estes que estão cingindo os seus corpos e com as suas candeias acesas, é uma figura das virgens prudentes. Aí diz assim, sede vós semelhantes a homens que esperam. Essa palavra esperam, ela vem de um vocábulo no texto grego, que significa aguardar o cumprimento da promessa. Que lindo isso, irmãos, uma palavra, ela traz como que uma história para nós. E por quê? Porque o grego, como o hebraico, e muitas outras línguas, contém história nas suas palavras. Quando você estuda o hebraico antigo, a própria formação de uma letra no hebraico traz consigo uma história. Então veja isso, que coisa preciosa. Esperam aguardar o cumprimento das promessas. Olha o que diz o texto. Homens, estejam prontos, estejam cingidos, estejam com as suas candeias acesas. Nós vamos estudar, pelo menos tentar entrar um pouco nesse assunto das candeias. O que significa isso? Quais são as implicações? Quais são as proposições que precisamos extrair aqui na parábola das 10 virgens e que tem tudo a ver com o Cântico dos Cânticos, capítulo 5? Porque no capítulo 3, nós temos uma visão das virgens prudentes. No capítulo 5, nós temos a visão das virgens nécias. Estão vendo? Isso é muito sério, irmãos. Observe algo que eu vou te mostrar aqui. Homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para quando ele vier, olhe aí
Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E bater a porta, logo lhe abram. Está vendo? Lá na igreja de Laodiceia, aquela igreja não abriu a porta. Em Cantares capítulo 5, Cântico dos Cânticos capítulo 5, aquela noiva não abriu a porta. Meus irmãos e irmãs, nós vamos entender isso dentro da parábola das 10 virgens, porque nós vamos ver aquela frase: ouviu-se um grito, eis o noivo. Que linda frase. Você precisa compreender a implicação ou as implicações dentro dessa frase. O que significa esse grito? Aqui diz, quando ele vier e bater a porta, logo lhe abram. O que quer dizer isso? Só vai abrir a porta aqueles que já estiverem prontos, aqueles que estiverem cingidos, aqueles que estiverem com as suas lâmpadas acesas. Somente esses vão abrir a porta. Do contrário, como as virgens nécias, nunca vão abrir. O que representa aquela mulher do capítulo 5 do livro de Cântico dos Cânticos, representa a igreja de Laodiceia, essa igreja que o Senhor está à porta. Veja que coisa triste. Se o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, se Ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, se as luzes daqueles candeeiros estão focando Ele tem toda a centralidade na sua igreja. A igreja é a sua casa, a igreja é a sua noiva, a igreja é o seu corpo, e Ele tem que bater na porta. Ele perdeu a autoridade da sua casa, Ele não perde autoridade na sua casa. Que forma de rebelião nós podemos encontrar aqui? Que triste comportamento nós podemos encontrar aqui? Amados irmãos e irmãs, o que tem roubado os seus afetos? O que tem roubado o seu tempo? O que tem roubado o seu tempo, seus afetos, suas prioridades? Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, onde nossa mente, nossos afetos, isto é, a nossa alma, a alma fala de mente, vontade e emoções, o que sinto, o que penso e o que quero. Você vê que o inimigo está trabalhando por meio do sistema deste mundo. E nós temos um grande inimigo hoje. Como eu disse na primeira mensagem, às vezes ele não é nem visto como inimigo, porém ele é um inimigo que age de forma sutil, porque ele vem com o propósito de nos auxiliar, automatizar a nossa vida, facilitar as coisas, nos dá agilidade para efetuarmos muitas tarefas. Ele controla muitos dos nossos movimentos. Ele nos ajuda até decidir. Se você falar perto do seu celular assim, estou precisando comprar um micro-ondas. Na primeira vez que você ligar o seu e entrar em alguma página, vai aparecer lá uma enxurrada de micro-ondas para você escolher. Pensa que facilidade, irmãos. O nome disso chama-se tecnologia. É o nosso grande inimigo. Quem imaginaria, irmãos? Porque você vai dizer, não, irmão, você está enganado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade. Esses são os nossos inimigos. Sim. Existe aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele diz assim, os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra ali é cosmocratos. Esses demônios, eles agem em toda forma e sistema que opera no mundo hoje. Esses cosmocratos, essa força que atua no cosmos, no arranjo das coisas. E você está ignorando isso? Irmãos, eu vou colocar aqui como forma de sugestão. Escute, como forma de sugestão. Se você disser, o Luiz Fontes disse que o celular é o anticristo, você vai se ver com Deus. Abra sua Bíblia aqui, por favor, em Apocalipse capítulo 13.
Vamos ler os versículos 16 e 18, como forma de sugestão para vocês refletirem aos pés do Senhor. E quando você estiver sozinho com a sua tecnologia, aí é bom você refletir também. Diz assim: a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18. Fez que lhe fosse dada uma marca na mão direita, ou na testa. Está vendo, irmãos? É uma sugestão. A fim de que ninguém pudesse comprar ou vender, senão que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Não quero fazer nenhuma exposição sobre esse texto, mas como forma de sugestão para vocês imaginar. O que tem, irmãos, tomado toda a nossa vida? Eu estou falando nossa aqui porque eu estou incluído lá no meio. Todos nós. Eu disse isso há pouco tempo. O celular hoje a gente admite, é uma parte do nosso corpo fora de nós. Hoje tem doenças que estão sendo estudadas, que a psiquiatria tem procurado entender. Doenças que são derivadas do uso ou do mau uso dessas tecnologias. Alguns transtornos que surgiram há pouco tempo, que eles estão buscando ferramentas ou instrumentos, ou por meio da neurociência, para poder entender o que está acontecendo com a humanidade. Há um jornalista cristão americano, Tony Hagen, ele tem escrito alguns livros sobre essa questão da tecnologia. Em um dos seus livros ele menciona uma mulher, uma moça muito famosa, uma modelo muito famosa, chamada Essena O'Neal. Eu já citei isso em algumas palavras que compartilhei em alguns lugares, alguns aqui até já me ouviram falar sobre isso. E essa moça, ela foi levada por essa onda que tem varrido o planeta Terra, que é o desespero, ou é a síndrome da celebridade instantânea. Só que ela se tornou uma celebridade mundial. Aos 17 anos, ela já tinha milhares e milhares de seguidores. Ela tinha que passar o dia, toda a sua rotina, desde que acordava até o anoitecer, ela tinha que tirar fotos. E as suas fotos ela tinha que postar. E chegou o momento que ela foi desenvolvendo certos transtornos. Quando ela percebia que quando ia numa cafeteria, tirava uma foto, a foto de hoje tinha menos curtidas do que a cafeteria que ela esteve ontem. E ela foi desenvolvendo transtornos. E aos 19 anos, quando ela foi assinar o maior contrato da vida dela, ela interrompeu tudo, apagou suas redes sociais, desapareceu. E hoje ela tenta ajudar jovens a se libertarem desse mundo corrosivo da tecnologia. Eu não estou dizendo, irmãos, que o celular é o anticristo, está bem claro aqui, registrado. Mas eu te falo, ele faz parte do sistema do anticristo. Eu não estou dizendo que ele é do diabo. Eu até me atrevo a dizer que é uma ferramenta que Deus tem nos dado, mas que o diabo entrou, assim como ele entrou no jardim do Éden. Porque quando Deus deu o jardim do Éden, ele disse para Adão: lavrar e o guardar. Isso envolve responsabilidade espiritual. E muitos cristãos não têm. É muito comum, em algumas comunidades, eu ouço muito isso. A família vai para a praia, e ali o casal tira 500 fotos, coloca na internet, e se espalha no meio da comunidade. Os irmãos sabem tudo o que aconteceu. Aqui nesse livro maravilhoso de Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: jardim fechado és tu, amada minha. Hoje, irmãos, nós não temos mais vida privada. Essa compulsão pelo narcisismo digital, esse desespero de ser uma celebridade, de ser entendido em qualquer coisa, tudo isso tem sido uma forma que o inimigo tem destruído vidas, tem destruído casamentos, tem destruído jovens. Há poucos dias aqui, os irmãos podem depois me corrigir, não sei se foi em Minas ou onde foi, uma moça se suicidou porque colocaram uma fake news, uma notícia falsa sobre ela, e ela tirou a própria vida. Que tragédia! Que tragédia! As pessoas estão perdendo o poder da contemplação e da concentração.
Se você quiser disciplinar um filho hoje, não precisa usar a vara, tira o celular 5 minutos da vida dele, ele entra em desespero. As pessoas estão assim. E como eu tenho dito também em muitas oportunidades para os irmãos, sabe qual é o grande, poderoso e terrível Deus deste século? O eu mesmo, eu mesmo. Esse é o Deus mais terrível do nosso século. As pessoas estão percebendo isso. Agora, irmãos, observe, o Senhor está batendo na porta. Não é errado você ter celular, não é errado você usufruir da tecnologia, errado é o celular ter você, é a tecnologia te dominar. E aqui tem algo inserido, intrínseco aqui, nas verdades desse texto. Fala que uma das características que você vai ver aqui é o domínio da posse, da mente, dos afetos, que está inserido nesta marca. Porque se você olhar o livro de Apocalipse, esse é um livro que tem alguns paradoxos preciosos. Tem a marca da besta, está aqui. No capítulo 13, nós temos aqui nos textos que eu li a marca da besta. Mas lá no capítulo 7, nós temos a marca do povo de Deus, nós temos o selo do povo de Deus. Quando os 4 anjos, aqueles que estão lá em Apocalipse capítulo 8, que são as 4 primeiras trombetas, quando eles se preparam para tocar, o que a voz proveniente do trono diz? Para não causar nenhum dano à terra, até que eu sele os meus servos. Nós somos um povo selado. Deus colocou em nós um selo. Esse selo indica que nós pertencemos a Ele. Satanás, o mundo, o diabo, o inferno, não tem poder sobre nós. Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas Ele veio matar, roubar e destruir. Se você der brecha, se você der lugar, Ele vai fazer isso. Porque Ele tem o poder de te enganar, Ele tem o poder de mentir e Ele tem o poder de seduzir. Porque a gente pode, no nosso falso triunfalismo, dizer: irmãos, Jesus disse que Ele, somente Ele, tem todo o poder nos céus e na terra, o diabo está destruído. Sim, mas se você manter firme no seu coração o testemunho da vitória do Calvário, não esqueça, Ele veio matar, roubar e destruir. Ele tem poder de nos matar, de nos roubar, de nos destruir? Ele não tem poder, mas Ele tem o poder de nos enganar, de seduzir e de mentir. Se você der lugar e Ele entrar, aí Ele vai começar a fazer a sua obra de matar, roubar e destruir. Então não brinque com a sua vida cristã. Não brinque, porque muitos irmãos estão vivendo desapercebidos. Porque quando eu olho para essa parábola das 10 virgens, o que eu vejo aqui? Eu vejo a igreja na sua totalidade. O número 10 representa isso, a totalidade. Quando você estuda o livro de Cantares, você vai ver que aqui é uma noiva. Mas aqui nós lemos 2 capítulos que vai nos mostrar 2 comportamentos de uma mesma pessoa. Você estuda a igreja de Filadélfia, estuda a igreja de Laodiceia, você vai ver que essas 2 igrejas, elas fazem um paradoxo. Em Laodiceia, o Senhor tem uma porta aberta. Me perdoe. Em Filadélfia, o Senhor tem uma porta aberta. Em Laodiceia, a porta está fechada. A igreja de Filadélfia, ela reconhecia a sua fraqueza. O Senhor mesmo diz que essa igreja, ela mesmo se dizia que era fraca. Era uma igreja que se sentia frágil. A igreja de Laodiceia dizia: rica sou e de nada tenho falta. Embora tendes pouca força, o Senhor diz para a Filadélfia, mas não negastes o meu nome. A igreja de Laodiceia: rica sou e de nada tenho falta. Sabe por que o Senhor estava fora de Laodiceia? Porque ela não sentia falta dele. Irmãos, uma das coisas mais terríveis, que muitos cristãos às vezes não notam, e não vê o perigo, o risco disso, é o espiritualismo e a religiosidade, onde Deus se torna objeto. Isso vira idolatria e você não percebe. Ter Deus na forma de um objeto que você consegue dominar,
na sua adoração, no seu serviço. Isso é religiosidade. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele sonde o nosso coração. Porque aqui está algo muito claro, meus irmãos e irmãs. Quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Essa urgência, essa ansiedade pelo Senhor, este anelo pelo Senhor, que precisa arrebatar os nossos corações agora. Nossos corações precisam ser arrebatados agora, os nossos afetos. Isso é muito importante. No versículo 37, aqui de Lucas 12, diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Amados irmãos e irmãs, se você quer fazer um estudo bem profundo do capítulo 25 de Mateus, você precisa prestar muita atenção no capítulo 24, especialmente a partir do versículo 44, quando ele vai tratar sobre aquele servo prudente, em primeiro lugar. Depois você vai ver que aquele mesmo servo prudente, ele pode ser um servo infiel. Está lá. E você vai ver que este é um pano de fundo para você entender a parábola das 10 virgens. E o Senhor vai concluir todo este quadro expositivo com a parábola dos talentos. Então você junta todas estas parábolas, você vai ter um quadro só. E a sua interpretação daquilo que Deus está falando, do ponto de vista da escatologia, vai se ampliar no seu coração. Então você vai ver que no capítulo 24, versículo 42, está assim. E encorajo você a anotar esses dois textos, colocar eles juntos. Se você tiver como colocar isso na sua Bíblia, com cuidado, para ficar bem organizado. Mateus capítulo 24, versículo 42, está assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E depois, no capítulo 25, ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Está vendo? Só que se você observar o contexto desses dois textos, você vai perceber que em Mateus 24, 42, a ênfase está no tempo. A palavra aqui é cronos, cronologia. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Em todo tempo, a todo momento, que é o mesmo texto que está ali em Lucas 12, 35, cingido, seja os vossos lombos, acesas, as vossas candeias, estejam prontos, o tempo todo. Não, irmãos, não se deixe se levar pela onda da cultura, desse cristianismo degradado. Permita que o Espírito Santo constranja o seu coração. Permita que o Senhor ganhe a sua vida de uma maneira muito especial. Comece a tirar toda a quinquilharia do seu coração, da sua mente. Porque aqui no versículo 13 do capítulo 25, quando ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui há uma outra palavra que não é cronos, é kairos. É quando o ato vai acontecer. Então, por um lado, existe um tempo de espaço. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Isso está no versículo 42 do capítulo 24. Nós não sabemos o tempo que vai durar. Temos que vigiar o tempo todo. Porém, quando você chega aqui no capítulo 25, o versículo 13, quando ele diz vigiai, o sentido aqui é o momento. O primeiro é o tempo. O segundo é o momento. Você tem que estar pronto. Compreende, irmãos? Então deixe-me levar você a fazer uma reflexão. Aí é você e Deus. Aí é você debaixo da luz do Senhor. Se o Senhor tivesse vindo ontem arrebatar a igreja, você estava pronto? Se o Senhor tivesse vindo na quinta-feira passada,
Você estava pronto? Será que você ainda vai deixar o tempo passar e não vai se aprontar? Amados irmãos, com essa pergunta eu quero entrar um pouco aqui para dentro da parábola das 10 virgens. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, vamos entrar um pouco aqui. Já estamos na parte final, mas eu vou tentar ser bem objetivo, irmãos. Eu não tenho essa coragem que o Mário e o Lúcio tiveram de pedir alguns minutos para vocês. Porque já estamos no final dessa conferência e acho que a paciência de vocês já está aqui. Mas tenham misericórdia de mim, irmãos. Vou tentar ser bem preciso aqui nas colocações. Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, está vendo aqui? Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Deixa eu colocar um princípio para te ajudar no estudo da Bíblia. O livro de Provérbios, como os livros poéticos, em especial o livro de Provérbios, é um livro de interpretação. Este livro nos ajuda a interpretar palavras, interpretar certos acontecimentos. Quando você quer a interpretação de algo, dê uma razão de olhar para o livro de Provérbios, porque ali você pode encontrar uma explicação extraordinária sobre aquilo que você procura. Por exemplo, a palavra nécio, ou nécias. Se você quer estudar essa palavra, eu já te adianto, o melhor lugar de você estudar essa palavra está no livro de Provérbios. São 20 ocorrências dessa palavra, segundo o texto original. E quando você chega aqui, por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa palavra aqui para nécias, loucas ou loucos. Provérbios capítulo 10, versículo 21 diz assim: os lábios do justo apacentam muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Esta é uma outra palavra para poder explicar para nós o sentido da palavra nécios, porque tanto no hebraico como no grego o sentido é o mesmo. Então chama a atenção de vocês para isso. E por quê? Para mostrar a severidade, a seriedade, as implicações severas que residem aqui nessa parábola das 10 virgens. Percebe isso? Aqui você vai ver justamente isso. Então deixe-me avançar para um outro ponto, porque existem 2 características das virgens prudentes, e essas 2 características nos levam a meditar, refletir sobre a situação das virgens nécias, e que isso sirva para sondar o nosso coração. Então deixe-me colocar essas 2 características das virgens prudentes. Aqui em Mateus capítulo 25, versículo 4, diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E nós sabemos que, com relação às virgens nécias, foi o contrário. Elas tinham as suas lâmpadas, mas elas não tinham azeite suficiente. Isso tem a ver com algo que eu disse ontem para vocês, que está lá em Atos capítulo 7, versículo 51, sobre resistir ao Espírito Santo. Efésios capítulo 4 e o versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito Santo. Isso tem a ver com essa primeira característica aqui das virgens nécias, que faz uma sombra para esse primeiro ponto que eu mostro para vocês. As virgens prudentes, elas levaram azeite nas vasilhas. E nós sabemos que o azeite nos fala do Espírito Santo, do Paracleto, aquele que Jesus disse lá em João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro aqui indica alguém como Ele mesmo, este outro com o mesmo propósito,
O Espírito Santo, escute o que eu vou te dizer, o Espírito Santo está dando continuidade à obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez durante aqueles 3 anos e 6 meses com os seus discípulos, aquilo que Ele fez durante aqueles 40 dias após a sua ressurreição, aquilo que o nosso Senhor fez em termos de vida, em termos de ensino para os seus discípulos, o Espírito Santo está fazendo hoje. Porém, Cristo fez toda a sua obra com eles. O Espírito Santo está fazendo a obra dentro de nós. Ele é esse outro. E a porção dobrada do Espírito é porque nós temos 2 paracletos. Quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele nos dará outro paracleto. Porque nós temos 2 paracletos. Um está no trono por nós e o outro está dentro de nós. Percebe isso? Então aqui, um está no céu e o outro está na terra. João capítulo 16, versículo 13, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido, e vos, essa palavra que eu quero ajudar vocês a ver, e vos anunciará as coisas, escute, vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, como que o Espírito Santo pode me alertar? Como eu posso me preparar sem Ele? Você não vai conseguir se preparar sem o Espírito Santo. Se você o tem entristecido, se você o tem resistido, se você tem apagado o Espírito Santo, sabe como que nós chamamos isso à luz de Mateus 25? Loucura! É o cúmulo da tolice, porque você não vai resistir aos apelos do mundo, você não vai conseguir resistir ao poder dessa cultura perversa da nossa geração. Mas se você tiver o Espírito Santo dentro de você, habitando, não entristecido, mas se Ele estiver comunicando Cristo, testemunhando Cristo, aplicando Cristo, vou usar uma palavra aqui, você vai saber traduzir, substantificando tudo que Cristo ensinou, te lembrando de tudo que Cristo fez, ensinou. Isso é substantificar, é trazer a realidade de toda a obra de Cristo para dentro de você. Você o terá, e você pode dizer que você está cheio do Espírito. Irmãos, deixe-me colocar um texto aqui, apenas uma citação. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, aqui tem uma conjunção que ela estabelece um contraste. O vinho aqui tem a ver com o prazer da vida, com a alegria deste mundo. Então ele está dizendo isso de uma maneira tão clara para nós, mas enchei-vos do Espírito. Essa frase, mas enchei-vos do Espírito, ela é de uma grande riqueza. Por quê? Porque se você estuda esse texto, você vai ver aí que o modo do verbo é o imperativo. Sabe o que significa isso, irmãos? Escute. Sabe o que significa essa frase? Enchei-vos do Espírito, que é uma ordem de Deus. Um cristão que não tem uma vida cheia do Espírito está em desobediência. Em desobediência. Um cristão que resiste ao Espírito, que entristece o Espírito, que apaga o Espírito, está em desobediência. Então, isso é muito importante, é uma ordem. Aqui é um imperativo. E deixe-me dizer algo para vocês. Está vendo aqui a palavra anunciará? Essa palavra no texto grego, eu vou usá-la aqui para explicar, porque ela tem 2 vocábulos. É anangelos. Então o primeiro vocábulo é ana, e o outro é agelos, da onde vem a palavra anjos, mensageiro. E essa palavra ana significa entre 2 pontos, 2 acontecimentos. Escute que coisa linda. Em português você vai olhar para essa palavra 1000 vezes e você não vai entender. Agora, olha a tradução dela. Aqui, essa palavra anunciar significa o mensageiro que está entre 2 acontecimentos.
O Espírito Santo é o mensageiro que está entre os dois acontecimentos. Quais são esses acontecimentos? A primeira vinda e a segunda vinda. E o que Ele está fazendo? Ele está nos preparando, Ele está nos alertando, Ele está produzindo em nós, o anelo pela volta do Senhor. Se você tem perdido o anelo pela volta do Senhor, você sabe o que é que você perdeu? Você tem resistido, você tem entristecido, ou você tem apagado o Espírito Santo. É por isso que você perdeu o anelo pela volta do Senhor. Isso é muito sério, meu irmão e minha irmã. Eu falo isso para você debaixo das mãos do Senhor Jesus. Vá aos pés dEle, peça ajuda. Eu falo isso com meu coração aqui debaixo das mãos do Senhor. Não brinque com isso, porque a tônica das palavras aqui, em Mateus capítulo 25, expõe para nós a seriedade daquilo que o Senhor está falando para os seus discípulos, sobre essas virgens nécias. As prudentes tinham lâmpadas, mas tinham azeite, as nécias não tinham. Veja isso, irmãos. O outro ponto que eu quero lhes mostrar, está no versículo 10, quando diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, entraram para as bodas. Olha essa frase: e fechou-se a porta. Apercebidas, aqui é outra forma de dizer preparadas. Meu irmão, eu volto a dizer algo para você. Minha irmã, ouça isso. Você está preparado? Ontem você estava preparada? Quando você chegou aqui, meu irmão, você estava preparado? O mês passado, você esteve preparado o tempo todo? Eu falo isso com o coração quebrantado diante do Senhor. Porque é sério, irmãos. Nós não podemos achar que a vida cristã é uma coisa qualquer. A vida cristã é uma dádiva indescritível. A vida cristã é o resumo de tudo aquilo que implica a vida de Cristo. A dádiva da vida de Cristo, as glórias da vida de Cristo, da sua obra, da sua pessoa. Isso é vida cristã. Não é um passatempo. Você não é um homem qualquer, você não é uma mulher qualquer. Você precisa entender isso. O Senhor está voltando para você, e você está preparado? Você está preparado, ou você está como aquela mulher de Cantares, capítulo 5, você está dormindo? Ele está falando com você. Observe isso. As que estavam apercebidas. Lucas 12:40 diz assim: vós, pois, também estáis preparados, porque a hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Isso é uma advertência para nós. A hora que você não cuidar, você nem imagina, Ele vem. Você pode estar achando que Ele está tardando. Não. É você, é eu que podemos estar tardando, atrasando. Tem um texto lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Meu irmão, responda aí para você mesmo. Você tem se preparado? Você está preparado? Veja essa última frase aqui: fechou-se a porta. Vamos lembrar aqui, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, eis a voz do meu amado, que está batendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Veja Mateus capítulo 25, 11. Depois vieram as outras virgens, as nécias, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Está vendo, irmãos? Agora, o contraste aqui entre Mateus e a igreja de Laodiceia, que não é mais o Senhor que está batendo na porta. Quem está batendo na porta é ela. Hoje Ele está batendo. Hoje o Espírito Santo está tocando um trombone no nosso coração para nos acordar, para nos despertar do sono, da negligência. Lucas,
Vai nos dizer assim no capítulo 13, versículo 25. Lucas 13, 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e houver fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei quem sois. Eu quero aqui pegar um texto que está em Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Como eu disse, eu uso muito provérbio, gostaria que você observasse isso para a sua vida. É um livro de interpretação. Então, quando eu quero interpretar algo, quando a gente busca interpretar algo, é nesses livros que nós conseguimos tanta riqueza de interpretação. Provérbios 8, 31, diz assim: feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Isso aqui tem que ser traduzido, irmãos, porque é lindo. Primeiro eu quero que você observe a palavra aqui, velando. Sabe o que significa essa palavra? Nós falamos muito aqui, eu falei muito ela aqui nesta noite. É vigiar, é se manter acordado. Sabe qual é o grande desafio nosso aqui nesse tempo, irmãos? Deixa eu te dizer, é nos manter acordados, é nos manter vigilantes. Sabe o que o inimigo faz quando ele usa todo o poder da tecnologia, que tem sido controlada pelo sistema, de alguma forma, muito daquilo que chamamos de tecnologia, quando ela começa a te dominar, não é quando você a domina, não é quando você tem um celular, é quando o celular tem você. Quando essa tecnologia te possui, ela te atrai, depois ela te distrai, e por último ela te destrói. E aqui, nesta palavra velando, significa se manter acordado, mas não é só isso, é se manter em alerta. Oh, que coisa linda, irmãos. Feliz é o homem que se mantém alerta. Felizes são aqueles que não estão dormindo nessa hora. Felizes são aqueles que estão discernindo esse tempo. Felizes são esses que estão agora atentos, apercebidos. Efésios capítulo 5, versículo 4, eu vou colocar esse texto aqui para forçar um pouco a luz sobre essa palavra velando. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, se mantenha acordado, desperta tu que dormes. A palavra dormir aqui no texto original é a palavra no sentido geral. Então, quando um termo, e é um ponto muito importante para os irmãos que gostam de estudar a Bíblia com mais precisão, muitos termos, vocês que têm ferramentas de pesquisa, de estudo da Bíblia, muitas vezes você pega um texto lá e diz: é genérico, tem umas 500 ocorrências aqui, preste atenção, esse é um princípio para você estudar os vocábulos originais. Olhe esta palavra no contexto, porque dormir aqui, a palavra aqui, kateudó, significa dormir. Só que nesse contexto aqui não está falando do dormir no sentido natural, mas do sono espiritual. Porque no texto de Mateus capítulo 25, versículo 5, diz que tardando o noivo, foram todas elas tomadas de sono. Escute bem, foram todas elas tomadas de sono. Então, se eu tomo esta palavra sono em Mateus 25, 5, e eu olho à luz de Efésios 5, 14, eu posso dizer assim: todas elas estavam dormindo, porém o sono das virgens prudentes era natural, e o sono das virgens nécias era espiritual. Era o sono da negligência, era o sono da indiferença, era o sono da apostasia, porque é isso que vai dar sentido à interpretação. É o sono da apostasia. Elas adormeceram. Agora, outra palavra que eu quero tomar aqui desse texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 34, é esperando. Interessante que essa palavra esperar é manter a observação, é prestar atenção. Esta palavra aqui tem a ver com responsabilidade do compromisso. Que coisa linda, irmãos. Esperando aqui é manter a responsabilidade do compromisso.
você sabe que nós temos um compromisso. Esse compromisso é um compromisso eterno. E o compromisso que nós temos é de nos encontrarmos com o nosso eterno noivo. Então, isto nos leva de volta para a primeira palavra. Então, se mantenha acordado. Porque observe que Mateus 25:6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Eu quero colocar uma moldura nesse texto, que é Isaías capítulo 66 e o versículo 4. Isaías 66, 4, está assim: eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei, ouviu-se o grito, eu clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Irmãos, irmãs, será que nós não temos coragem de hoje nos humilharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, o que existe na minha vida que Tu não tens prazer? Arranca do meu coração tudo aquilo que não te dá prazer. Porque para mim, irmãos, esta é a condição das virgens nécias. Essa é a condição das virgens nécias. Ouviu-se um grito. Está vendo aqui? Ouviu-se um grito. Eis o noivo. Observe, irmãos, que o grito está no versículo 6 de Mateus 25. E no versículo 10, diz assim que veio o esposo. Está vendo aí? Então observe. Primeiro, as nécias disseram às prudentes. No versículo 8. Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. É só você olhar. Veja. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Sabe o que é esse grito, irmãos? Tem sido a palavra profética, tem sido a voz do Senhor no meio do seu povo. O Senhor tem usado os seus trombeteiros para despertar a igreja. Mas você vai ver que no versículo 8, por favor, porém, me perdoe, disseram as nécias, as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Havia tempo, irmãos, mas elas não se aprontaram. Elas queriam viver na sombra das outras. Elas não queriam pagar o preço. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. Essa é uma nota importante. Porque, observe aqui, no versículo 9: ide antes aos que vendem e comprai. Pagar um preço. Nós queremos viver o evangelho light, fast food, tudo rápido, tudo pronto. Nós não queremos pagar o preço da consagração, o preço da dedicação, o preço da responsabilidade, o preço do tempo, o preço das prioridades, o preço da centralidade de Cristo. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito, do nosso modo e no nosso tempo. Meu irmão, minha irmã, possivelmente muitos de nós não teremos muito tempo esse ano, e podemos estar com a sensação que temos muito tempo. Então não podemos brincar. O Senhor está nos chamando aqui nessa noite, porque Ele deseja colocar uma urgência no meu e no teu coração. Observe isso. O Senhor diz para a igreja de Laodiceia, no versículo 19, aqui no capítulo 3 de Apocalipse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. O Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia: tem um preço a pagar. Será que você e eu estamos dispostos? Amados irmãos, amadas irmãs, eu quero deixar essa palavra de exortação para todos nós. Que eu e você não sejamos como aquela mulher do capítulo 5 de Cântico dos Cânticos. Mas se você se encontra nessa condição, eu tenho algo para te dizer. Peço ao Senhor que sonde de maneira profunda os labirintos secretos do seu coração. Peço ao Senhor que entre nos porões escuros da sua alma. Que você possa ser ajudada nesta noite.
tudo aquilo que o Senhor trouxe para você durante essa semana, seja esse grito, esse trombone, essa voz profética, dizendo para você: prepara-te, apronta a sua vida, não perca a hora. Nós chegamos no momento final da nossa dispensação, não sabemos ainda quanto tempo teremos. Pelo que nós ouvimos aqui do irmão Mário, com aqueles slides que ele expôs aqui para nós, com a mensagem do dia seguinte, se você crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, então você precisa ser tomado de um senso de extrema urgência. Agora, independente, como ele mesmo disse, se você crê que a igreja vai passar, da mesma forma você tem que estar preparado. Porque os dias que vivemos são dias maus e trabalhosos. Que o Senhor arrebate os nossos afetos. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos e irmãs. Que essa palavra perfure a sua alma nesta noite. Que o Senhor nos ajude. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, da tua igreja, que nesses dias o Senhor os moveu para este lugar. Senhor, nós estivemos aqui por causa das tuas mãos que nos conduziu. O Senhor trouxe aqui aqueles os quais o Senhor quis entregar estas palavras, que constituem um só falar teu. Então que esta palavra penetre em cada coração nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Vá nos lugares mais escuros e secretos da nossa alma. Exponha tudo aquilo que o Senhor não tem prazer dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do teu socorro. Não queremos magoar, não queremos resistir, não queremos entristecer, não queremos que o teu Espírito se apague dentro de nós. Nós não queremos, Senhor, perder esta hora. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ouvir este grito no nosso coração: eis o noivo, saí ao seu encontro. Que o nosso viver possa ser um correr para o teu encontro, Senhor. Muda a nossa direção, muda a nossa rota, muda a nossa maneira de viver, muda as nossas prioridades, muda as nossas preferências. Nos liberta, Senhor, da escravidão, da tecnologia, de tudo aquilo que tem roubado os nossos afetos. Ajuda-nos, Senhor. Encha-nos do teu Espírito, Senhor. Inunda a nossa vida da presença do teu Espírito Santo. Porque só Ele pode nos preparar. Só Ele pode nos ajudar. E Ele veio aqui para anunciar as coisas que virão. Então, Senhor, que Ele proclame isso dentro de cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e irmãs.